Boa noite e a paz do Senhor. Com muita alegria que estamos aqui mais uma quinta-feira para falarmos um pouco mais da palavra do Senhor, para estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor. Ainda estamos aqui no município de Rio Claro em quarentena. Nossas igrejas aí ainda não estão abertas por conta do decreto municipal. E é bem possível que domingo agora tenha alguma alteração no decreto. O prefeito se manifestou numa live na rede social dizendo que domingo agora deve sair um novo decreto e possivelmente haverá flexibilização para os cultos. O primeiro momento, o primeiro pensamento que nos vem é continuar fazendo um culto online com a igreja aberta. Não fazer o culto como fazíamos no passado. Abrir a igreja, deixar as portas abertas e fazer a transmissão lá de baixo para alguns virem. Vamos nessa noite aqui estudar um pouco mais do Evangelho de Mateus. Ficamos aí algumas semanas, bastante semanas, estudando sobre o Sermão do Monte e agora eu vou fazer um estudo hoje, breve, acerca de Mateus capítulo 24, que fala sobre o tempo do fim. Eu quero aí que você já abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e vamos estudar juntos. Vamos aí estudar juntos o que Jesus estava falando acerca do tempo do fim. Vamos tentar entender juntos. Antes de começar, quero fazer uma oração. Te convido aí onde você está, em qualquer tempo, que você curve a sua cabeça, faça uma oração e fale com o Senhor. Senhor, te louvamos, te bendizemos, porque Tu és bom, Pai. Muito obrigado por esse tempo que estamos aqui em casa, em cada um no seu lar. Obrigado porque temos pão sobre nossa mesa, teto sobre nossa cabeça e temos aquilo que nos vestir. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Ó Pai, te peço, abençoa cada ouvinte da Tua palavra hoje e quando essa palavra for ouvida e quando esse vídeo for visto, Pai. Fala conosco, que eu seja canal Teu, Pai, Sua boca, para tentar elucidar os Seus mistérios um pouco a cada um de nós. Fala conosco nessa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, vamos falar aí sobre o Evangelho de Mateus, o estudo do capítulo 24, uma parte do capítulo 24, não é? Do Evangelho de Mateus, que é o tempo do fim. É bem certo, pelo menos aí, quase todo mundo que eu conheço, já conversei, ou que eu já soube, ouvi falar, tem curiosidade de saber, tem a preocupação de saber, tem o desejo de saber quando será o tempo do fim. Todos queremos saber quando será esse tempo e ainda mais, queremos saber como será esse tempo. E tem vez que a nossa preocupação quanto a isso é maior do que a oportunidade que temos. Sim, pois fazemos muito semelhante aos discípulos que andaram com Cristo. Aqueles homens eram judeus e ensinavam e ansiavam pelo Cristo, que seria o rei semelhante a Davi, que libertaria o povo e eles voltariam a ter vida plena, liberdade plena, ser uma nação restaurada. Mas eles queriam saber a hora que isso aconteceria. Eles sabiam que Jesus era o Cristo, mas não sabia qual era a hora que o Cristo se manifestaria. Assim como eles, nós nos preocupamos demais em procurar definir uma data para o tempo do fim. E com isso, perdemos a oportunidade de desfrutar da presença dele, que nos conforta e nos guarda nesse mundo. Aquele homem que tinha a presença do Cristo com eles. Eles andavam com o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E eles estavam ansiosos para saber quando vai ser que o Senhor vai manifestar o seu reino, vai derrotar esse governo humano e nós reinaremos contigo. Eles queriam saber disso. Eles se preocupavam com esse tempo. E eles
muitas vezes não desfrutavam do tempo que eles tinham com o Senhor. Portanto, muito mais do que se preocupar com o tempo do fim, não que isso seja errado, mas aproveite o tempo que você tem na presença do Senhor. Aqueles homens criam que Jesus era o Cristo. E eles ansiavam pela hora em que ele estabeleceria o seu reino, o que é normal para um judeu daquela época. Mas nem o próprio Jesus sabia a hora exata em que ele instauraria o seu reino. Mas o que ele sabia era que perto do fim teriam vários sinais. Eu quero, antes de entrar no texto, pontuar uma coisa. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Acho que todos sabem disso. Cristo tem um significado, é um título. Cristo quer dizer o ungido. Depois eu falo mais sobre isso. Aí eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mas antes, eu quero ler no capítulo 23, o verso 37, 38 e 39, para a gente começar a entender em que contexto Jesus fala a partir do capítulo 24, verso 1. Jesus fala assim no verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu, olha o que ele fala, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste. Ele está falando, olha, eu quis reunir vocês. Ele estava falando, eu sou Deus e quis proteger e reunir vocês, mas vocês não quisestes. E eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora não me verás mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus profere essa palavra, ele está no templo falando, e ele está falando como os profetas, fariseus, saduceus eram corrompidos. Eles cobravam demais e faziam de menos. Eles exigiam sacrifício de ofertas de ouro, eles exigiam juramentos de ouro, eles cobravam e tiravam tudo que o povo tinha. E eles davam pouca importância, ou quase nenhuma, à verdadeira vontade do Senhor, ou quase nenhuma ao Cristo verdadeiro. Era bem cômodo, irmãos. Eles eram homens ricos, eles dominavam a lei, dominavam o poder, e eles enriqueciam à custa do povo. E Jesus, nessa hora, ele profere essas palavras. Depois que ele repreende esses homens, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas. Ou seja, vocês matam aqueles que eu envio para falar a vontade do meu Pai, como sempre foi na história. Porque vocês não me verão mais até que vocês reconheçam e digam, bendito és o que vem em nome do Senhor. Nessa hora, Cristo está dando um sinal que o povo escolhido não mais seriam somente os judeus. Porque os judeus recusaram ele. Ele elegeria, adotaria um novo povo, que seria os gentios, que seriam a nós mesmos. Agora, tendo um pouco desse panorama bem resumido, vamos aí ler o verso 1 do capítulo 24. E depois que Jesus fez isso, ele sai e diz assim, e quando Jesus ia saindo do templo, ele estava no templo exortando esses homens, falando e vendo toda a corrupção. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Hoje, lá em Jerusalém, só tem um muro ocidental, não é? Onde o muro das lamentações, onde o povo vai lá fazer suas orações. Mas na época, existia toda a estrutura do templo. Só para vocês terem uma ideia, a pedra angular
pesa 600 toneladas aproximadamente. E o templo era magnífico. E Jesus diz assim no verso 2, os seus discípulos no verso 1 apontam para ele o templo e fala, olha como isso é magnífico. E ele fala assim, verso 2, Jesus, porém, lhes disse, não vê tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E hoje, se você aí quiser, vai na internet, você vê o Muro das Lamentações. Era um muro, uma parte do muro, okay? É um muro de uma parte do templo. O templo caiu. Aquela profecia se cumpriu. Não ficará pedra sobre pedra. Verso 3. Após, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, diga-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Capítulo 23, Jesus está lá exortando os homens no templo que estavam corrompidos e tudo mais. Ele sai, os discípulos mostram para ele o templo, olha como esse templo é rico, olha como esse templo é suntuoso, olha como esse templo vale, é importante porque ele é grande. E Jesus diz, olha, isso aí não vai durar não, vai cair. Eles se calaram, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e lá ele e seus discípulos. Essa é uma pergunta aí fascinante. A curiosidade dos discípulos em saberem quando o Cristo se manifestaria. Eles sabiam que Jesus era o Cristo, era esse Messias que, a exemplo de Davi, dominaria sobre o povo. E eles queriam saber quando isso aconteceria. E eles chegam em particular e diz, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Verso 4, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. A curiosidade, a vontade de saber a data do discípulo estava aguçada. Eles estavam ansiosos. E Jesus, cuidado, tomem cuidado, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Os discípulos queriam muito saber. E quando alguém quer muito saber alguma coisa, quando isso acontece, essa ansiedade vem, esse desejo vem, afinal, eles eram subjugados por Roma e eles queriam ser libertos. Eles queriam o Cristo manifesto libertador. E quando esse desejo, essa ansiedade acontece, somos facilmente enganados. Pois quando temos ansiedade, qualquer coisa, qualquer informação que agrade nosso desejo, engana nossos corações. E é isso que Jesus está dizendo. Cuidado para não serem enganados. O que os discípulos, como judeus, mais queriam era que o Cristo se manifestasse. E é por isso que Jesus diz a eles no verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se você estudar um pouquinho da história de Israel, você vai ver que Israel estava subjugada e existia um grupo que pegava espadas e lutava contra Roma, tentando libertar o povo do jugo de Roma. E um dos líderes desse movimento que lutava contra Roma é muito conhecido. Certamente você o conhece. Um desses líderes é Barrabás. Barrabás ele estava preso não porque ele era um ladrão, não porque ele era um malfeitor, um criminoso qualquer. Ele era o líder de um movimento que lutava com espada na mão para tentar derrotar Roma. E muito mais do que isso, Barrabás também era da linhagem de Davi. Aí você começa a entender, quando Jesus está preso e Pôncio Pilatos fala, quem vocês querem que seja liberto?
O povo queria o Cristo. O povo queria aquele que ansiava, que atendia os seus anseios, que vinha de encontro à sua vontade. E a vontade do povo era que Roma caísse. Eles estão olhando lá, vê um Jesus que dizia ser o Cristo, mas estava machucado, ferido, quase morto. E nunca levantou uma espada, um dedo contra Roma. Do outro lado está Barrabás. Esse sim, o povo pensa. Esse pega a espada. Esse pode nos liderar. Esse pode derrotar Roma. E por isso que eles gritam, liberta Barrabás. O povo estava enganado, pensando que Barrabás era o Cristo profetizado, porque o povo queria o Cristo que o libertasse de Roma. Porém, eles não entenderam a mensagem de Jesus. Jesus era o Cristo, Jesus é o Cristo, e a mensagem do Cristo Jesus é a libertação eterna e não do jugo de Roma. Mas o povo, naquela época, assim como o povo hoje, é imediatista. O povo quer o seu desejo, o seu anseio atendido agora. Eu não quero esperar eu morrer para ir para a glória e eternidade. Eu quero a glória aqui. Eu quero riqueza aqui. Eu quero a coisa boa aqui. Na glória não. Vai demorar muito para chegar lá. Eu quero agora. E agora quem pode dar é Barrabás. Começou a profecia de Cristo se cumprir quando o povo grita, liberta Barrabás e prenda-o. O povo estava iludido acerca de quem era o Cristo verdadeiro. Isso tinha que acontecer, porém é triste. E isso acontece também hoje. Eu falo aqui na igreja e já falei em outras lives, o maior evangelista da igreja contemporânea são os problemas. Pensa comigo. O povo de Deus tem dificuldade de chegar para alguém que está em pleno gozo e pregar o evangelho. Não é assim? O povo tem dificuldade. Se você vê alguém feliz, você não prega o evangelho. É natural. Infelizmente, isso é natural. Mas quando vemos alguém com problemas, nós queremos falar, olha, existe um Deus que resolve o teu problema. Só que o problema que essa pessoa tem é um problema agora, imediato. E o problema que Cristo quer resolver na vida de cada um de nós é o problema eterno. Aonde você vai passar a tua eternidade? No céu ou no inferno. Esse é o maior problema que o Senhor resolveu para nós. Morreu, satisfez a ira de Deus e comprou para nós a entrada no céu. Mas aí, quando o problema das pessoas trazem elas para a igreja, e quando esses problemas não acabam, de repente o desemprego, de repente um problema conjugal, uma doença, quando isso não acaba, as pessoas se decepcionam e vão embora. E abandonam Cristo porque eles entenderam errado quem é o Cristo. O Cristo não é aquele que promete acabar com o teu problema aqui na terra, acabar com tua dificuldade aqui na terra. Pelo contrário, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Porque quem vence o mundo entra no gozo eterno do meu Pai, onde não haverá mais pranto nem dor. O Cristo é o libertador, o resolvedor de problemas na eternidade. Aqui ele nos dá o pão de cada dia, ele nos promete que se nós formos fiéis a ele, não faltará o óleo sobre nossa cabeça, o pão sobre nossa mesa, não faltará o que vestir, nem o que comer, nem faltará dignidade ao justo. Essa é a promessa dele para nós aqui. E é por isso que eu falo, o maior evangelista da igreja é o problema. E muitas vezes, quando o problema acaba, as pessoas, a primeira coisa que faz, sai da igreja. Porque elas vieram andar com Deus, buscando Deus que resolve o problema, e não querem viver com Deus aqui na terra e também eternamente no céu. E é isso que Cristo está falando no verso 5. Verso 5 novamente. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A palavra Cristo, como eu disse, quer dizer ungido.
Lembra de Davi? Davi foi ungido rei sobre Israel. E como ele libertou Israel de todos os que perseguiam, o povo quer esse Cristo. Cuidado, que aparecerão muitos que dirão ser o libertador, mas não são. E tenham cuidado para não serem enganados. Cuidado, igreja. Aparecerão muito contando histórias bonitas, que respondem nossos anseios, nossos desejos, nossas vontades. São muitos que podem nos enganar. E Jesus diz, cuidado. E esse cuidado serve tanto para os discípulos naquela época, como serve para nós hoje. Cuidado. Aprendei de mim. Andei comigo. Existem lobos em pele de cordeiros. Cuidado. E percebam, Jesus dá esse alerta em resposta à pergunta deles que foi. Eles fazem uma pergunta e Jesus dá um alerta. E qual foi a pergunta? Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo? O povo quer saber quando vai ser o fim do mundo. E que sinal? Quais são os sinais que a gente precisa saber quando estará perto do fim do mundo? Primeiro sinal, Jesus já disse, cuidado. Aparecerão muitos com palavras bonitas que atendem aquilo que eu quero e me engano. Sem entrar no mérito de quem ou quando, mas existem muitos escândalos de homens, doutores da lei, que manipulam as palavras, convencem as pessoas pelo medo e arrancam tudo que ela tem. Isso começou lá depois do século IV, com a igreja bizantina, que ela se dizia a dona da verdade. E o que ela falava era lei, e quem descumprisse o que ela falava ia para o inferno. Enganava o povo para ter poder e ter dinheiro. E isso acontece até hoje. Muito. Os discípulos de Jesus pediram a ele, e Jesus estava respondendo, muitos aparecerão perto do fim se dizendo o libertador. Interessante? Jesus fala, olha, perto do tempo do fim aparecerão muitos que se dirão Cristo. Quem era o Cristo? O libertador. Cuidado. Sabe quem dizia que poderia salvar um homem? A igreja. Certamente você já ouviu falar, a igreja salva. Quem descumpre a ordem da igreja vai para o inferno. Muitos na história mundial se diziam o libertador. Nero se dizia o libertador. Seus primeiros 10 anos de governo foram bons, depois ele foi cruel. Os imperadores que liberaram o cristianismo, nos primeiros anos eles aceitavam, depois eles matavam. Muitos se diziam libertadores e massacravam o povo. Um exemplo moderno? Nós vivemos num mundo repleto de corrupção, de roubo, de escândalo. E, embora pareça estranho que eu vou falar, mas é verdade. Eu gosto de ver horário político. Eu gosto de ver. Porque eu também tenho meus anseios. Eu vejo que a saúde é ruim. E aparece um candidato dizendo que ele vai melhorar a saúde. E vai melhorar tantas outras áreas. Aí, quando esse candidato é eleito, o governo federal libera bilhões de reais para ele construir hospitais para cuidar de nós, o povo, e sem saber se é mentira ou verdade, aparece escândalo que esse dinheiro foi desviado e os hospitais não foram feitos, equipamentos não foram comprados.
existem muitos que se dizem e prometem que vão libertar o povo do desemprego, da ignorância, da insegurança, da falta de saúde, educação e tudo mais, mas eles não cumprem. E muitas vezes nós erramos, porque colocamos nossa total confiança em homens, querendo que eles sejam o Cristo. Cristo é aquele que liberta do mal. É por isso que eu falo que eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou um idealista, eu tenho minhas ideias do que é certo, dentro da versão bíblica, dentro da lei, dentro do que eu julgo para a minha vida andar no caminho reto. E eu anseio que se levante um, que guia a humanidade por esse caminho. Mas olhando para o texto bíblico, está se cumprindo o que Jesus falou. Perto do tempo do fim, se levantarão muitos, se dizendo ser libertadores, que enganarão a muitos. Cuidado. E Jesus diz mais, os discípulos pediram um sinal de quando acontecerá o tempo do fim. E Jesus dá o primeiro sinal, olha, no tempo do fim levantarão homens se dizendo libertadores que enganarão muitos, até o meu povo. E como nós temos sido enganados por homens que dizem que vão fazer e não fazem nada e roubam e matam. E ele continua dizendo, ele fala no verso 6, olha, e ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerras, não vos assusteis, porque isso é mister que aconteça, mas ainda não é o fim. Lendo o texto hoje aqui, eu fiz uma pequena pesquisa, tentando saber, pesquisar nos últimos 4.000 anos, 2.000 anos depois de Cristo e 2.000 anos antes de Cristo, dá um pouquinho mais, 2020 anos para cá e para lá. E nos primeiros, nos 2.000 anos antes de Cristo, aconteceram aproximadamente, existem divergências entre historiadores, mas aproximadamente existiram 39 guerras expressivas. Guerras que tiveram impactos que foram conhecidas mundialmente. Muitas guerras. E Jesus disse, olha, perto do tempo do fim, ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhem, mas não vos assustei, porque isso tem que acontecer. Mas ainda não é o fim. Nos 2.000 anos para cá, eu fiz a minha pesquisa. E para o meu espanto, foram 154 guerras expressivas. Muito mais do que 100 guerras a mais do que nos 2.000 anos antes. E muito mais do que isso, guerras frias, onde era rumor de um país atacar o outro. Existe guerra fria hoje. Aquela paz armada que eu não mexo contigo porque você não pode me atacar e fica Estados Unidos, Rússia, Oriente Médio, Venezuela, aquela atmosfera de a qualquer momento pode acender o estopim, estourar tudo, explodir tudo. Antes de Cristo, 2.000 anos antes de Cristo, 39 guerras expressivas. 2.000 anos depois de Cristo, 154 guerras expressivas, com algumas de alcance mundial, que abalaram o mundo inteiro economicamente, psicologicamente, por temor e por tantas outras coisas, fora os rumores de guerra. Isso me espanta porque está acontecendo. Aparecem homens dizendo ser libertadores, mas são enganadores, que enganam a muitos. E Jesus continua falando, cuidado com esses, mas também aparecerão mais guerras e rumores de guerra, mas não é o fim. Está se cumprindo. Querido, os sinais gritam e, em muitos casos, não estamos interpretando-os. A volta de Cristo está próxima.
Verso 7, ele continua falando. Primeiro sinal, aparecerão homens dizendo ser o Cristo. Isso acontece no meio político, meio religioso, meio aí, tantos outros meios. Mais guerras e sinais de guerra, rumores de guerra. E ele fala no verso 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Hoje nós somos, em questões mundiais, globais, nós temos condição de alimentar todo o povo, toda a humanidade. Porém, sobretudo no Brasil, somos um país que desperdiça comida à torta direito. Existe uma cultura que você bota a comida no prato, come um pouquinho e larga o resto. E comida é jogada fora todo dia por nós, enquanto pessoas morrem de fome. Existe fome. Mais do que nunca houve, embora tenhamos condições de alimentar todo o povo. Existem pestes. Terremotos, vimos o mundo sendo assolado por terremotos nesses 2000 anos, e várias catástrofes, mas eu quero me ater a pestes. Nos últimos 2000 anos, arredondando, tá, queridos? 2020 anos, eu separei 5 maiores pestes que a humanidade já viu e deixei uma de brinde para o final. A primeira grande peste que a humanidade viu, uma das maiores, a peste bubônica. Essa peste assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas na antiga Europa, no mundo. Segunda grande peste que aconteceu, varíola. Varíola é um vírus que era transmitido de pessoa em pessoa por via respiratória, semelhante, não é? Os sintomas eram febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. Graças a Deus, essa peste foi erradicada do planeta na década de 80, após uma campanha de vacinação em massa. Mas a varíola dizimou a população enquanto não se criou uma vacina para ela. Segunda grande peste. Terceira grande peste, praga, que a humanidade viu nesses últimos 2000 anos. A cólera. Sua primeira epidemia global aconteceu no ano de 1817. Ela acontecia de país em país esporadicamente, mas ela foi crescendo e em 1817 a cólera abraçou e alcançou todo mundo. Matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria sofreu várias mutações e causa novos ciclos de epidemias de tempos em tempos. E a cólera, ainda hoje, é considerada uma pandemia mundial. Porque ela, de vez em quando, seu vírus sofre mutações e ele dizima uma parte do globo. Terceira grande pandemia mundial nos últimos 2000 anos. Quarta, a gripe espanhola. Acredita-se que essa gripe matou entre 40 e 50 milhões de pessoas. E na pandemia da gripe espanhola, no seu pico no ano de 1918, causada por um vírus gripal chamado influenza mortal. Quarta grande peste. Quinta grande praga, grande pestes aí, e tudo muito próximo de nós, irmãos. A mais antiga é a cólera, mas o resto tem 2 séculos para cá. A cólera, ela começou lá no Egito, mas ela alcançou o mundo inteiro em 1807. E praticamente de 2 séculos para cá, explodiram as pandemias mundiais. Quinta pandemia mundial, que alcançou o mundo. Gripe suína, H1N1. Ainda bem que tem a vacina. Conhecida como gripe suína, o H1N1 foi o primeiro causador de pandemia no século XXI, já na nossa geração aí, ano 2000 para cá. O vírus surgiu em porcos no México em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando mais de 16 mil pessoas.
nos últimos 2000 anos, 5 grandes pragas. E nos últimos 20 anos, 2 grandes pragas. A quinta que eu falei dessa lista, que foi a gripe suína H1N1, e a nova, o brinde que eu falei, que não é brinde, é maldição, que estamos vivendo. Covid-19. Tem alcançado e dizimado vidas no mundo inteiro. Nos últimos 2000 anos, com Covid-19, foram 6 grandes pandemias mundiais. Mundiais. 4 do ano 1 ao ano 2000 e 2 nos 20 últimos anos. Reparem, em 20 anos nós alcançamos 50% dos vírus que assolaram a humanidade nos últimos 2000 anos. Está aumentando. Já está surgindo novos casos na China de pessoas se contaminando com a mutação do coronavírus do Covid-19. A praga não acabou. O tempo do fim está próximo. Nos últimos 1800 anos do século da era passada, poucas pandemias, praticamente só a cólera. Do ano de 1800 até o ano 2000, surgiram 3. De 2000 até 2020, já foram 2. O que se dirá se existir mais 2000 anos? As pestes estão aumentando. E Jesus diz no verso 8, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, verso 9, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Sabe quem serão odiados? Quem estava perguntando. Os discípulos de Cristo. Infelizmente, queridos, a projeção para nós não é que o mundo melhore, é que piore. E Jesus diz, não se assustem, calma, isso não é o fim. Vocês vão passar por esse momento. Calma. Só tenham cuidado que o medo de vocês não faça que vocês sejam enganados por homens inescrupulosos que se dizem ser o Cristo. E bem sabemos que, cumprindo a história, não dá tempo de ensinar sobre tudo isso, cumprindo a história, vai aparecer um que vai ser o grande Cristo que a humanidade quer, que será o anticristo para nós, que ele vai atender tudo que a humanidade precisa. E Jesus está alertando, cuidado, povo meu. Vocês que estão vivendo o tempo do fim, cuidado. Vão querer levar você para o inferno. A vontade do anticristo é o oposto da vontade do Cristo. O Cristo morreu para que todos que creiam nele tenham vida eterna. E o anticristo vai vir a essa terra para que todos que creiam nele, acreditem no que ele está falando, tenham a morte eterna. É questão de quem você crê e quem você vai seguir. Em quem você tem crido e quem você tem seguido. Verso 10 ele continua. Nesse tempo, no tempo do fim, onde virão aí aqueles que vão entregar os discípulos, os verdadeiros, os seguidores de Cristo, aqueles que vão tentar matá-los. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Queridos, é triste o que eu vou falar, mas nunca se viu tanto irmão contra irmão na igreja. Encurtando o assunto, nunca se viu tantos homens querendo que a sua vontade prevaleça, que fazem de tudo para tirar da igreja o irmãozinho que
trabalha mais do que eu, para tirar da igreja o pastor que não satisfaz os meus anseios. Basta levantar um pastor que quer fazer a vontade do Senhor. E se essa vontade do Senhor não for a vontade que alguém na igreja quer fazer, ele faz de tudo para tirar o pastor. Fazem fofoca, vão para a rede social, contam mentira, escrevem carta e contam um monte de história, ameaçam de morte. É o tempo do fim, queridos. Humanamente falando, eu me assusto. Mas quando eu vou para as Escrituras, eu falo, obrigado, Senhor, porque o Senhor, lá atrás, me deu dicas de que, quando isso acontecesse, estaria perto do fim. O fim está chegando, irmãos. E a qual Cristo você tem seguido? O Cristo verdadeiro, o Jesus, o Cristo, que ele promete vida eterna, que ele promete que você no mundo vai ter aflições, que seus anseios não vão ser atendidos, que te fala que você é um servo, que te fala que a vontade dele é melhor do que a sua, e te manda segui-lo, abandonar tudo que você tem e segui-lo. Sabe o que é abandonar tudo que eu tenho? Meus desejos, minhas vontades, aquilo que eu acho ser certo, aquilo que eu entendo ser melhor, aquilo que eu quero para mim. Jesus fala, larga tudo isso e me segue. O Cristo que nós devemos seguir é o Cristo que manda nós nos esvaziarmos de nós mesmos e segui-lo. Ou você tem seguido aquele Cristo que atende o seu desejo. Aquele Cristo que te bota para cantar no domingo à noite e dá um tapinha nas costas e fala, você é bom, continue assim. E faz aquilo, mesmo sem você ter comunhão, mesmo sem você ter vida com Cristo, e aquele Cristo que vai de anseio os seus esquemas e sua vontade. Se você quer ganhar dinheiro, ele dá um jeito de você ganhar dinheiro. Se você quer ter poder, ele te dá poder e você passa por cima de todo mundo. Que Cristo nós temos seguido? Aquele que nos manda nós nos esvaziarmos de nós mesmos ou aquele Cristo que atende à minha vontade? Saiba, querido, que ele, o Cristo, quer que nós nos esvaziemos. E nós devemos nos esvaziar. Porém, o anticristo, ele quer te dar tudo de bom que esse mundo pode dar, para te enganar e para roubar a sua alma. Verso 11. E surgirão, outro sinal, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Eu fico temeroso de falar, mas eu não posso me negar, me furtar a falar. Existem homens que vendem a bênção por preços exorbitantes. Existem homens que cobram aquilo que é de graça. Existem homens que cobram aí fortunas por uma água do Rio Jordão. Falsos profetas que falam em nome de Deus, mas só querem arrancar o nosso dinheiro. Existem homens que enxugam o seu suor e vendem aquilo por uma pequena fortuna, dizendo que aquilo cura. E, queridos, a culpa não é só deles, não. A culpa é de quem contribui e participa desse circo. Porque Jesus diz, olha, verso 11, surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. A palavra de Deus diz, o povo se corrompe, se engana por falta de conhecimento. Nós somos a geração que mais tem acesso à informação e a geração que menos busca conhecimento. Nós somos levados por qualquer vento de doutrina. Basta aparecer alguém aí, moderno, e que prega uma mensagem que atende nossos anseios, que nós vamos segui-los. Quando nós devemos voltar para o texto bíblico e devemos aí seguir o exemplo de um reformador que disse assim, se a palavra de Deus
não for suficiente para convencer o homem do pecado e do juízo, nada mais é. A palavra de Deus é plenamente suficiente e capaz para atender todos os anseios do homem. Mas os homens não se contentam com a palavra de Deus porque eles querem seus anseios atendidos agora. Liberta Barrabás e crucifica Jesus. Basta aparecer alguém pregando que a bebida alcoólica é permitida, que quem gosta de bebida alcoólica vai seguir a igreja dele. Não porque quer seguir a Cristo, mas porque quer beber. Então, o anseio dessa pessoa não é seguir a Cristo, e sim beber. E ele tem seu anseio atendido por conta dessa mensagem enganosa. Sem entrar no mérito se pode ou não pode, a questão não é essa, é desejo atendido. Aparece outra. A Igreja Metodista Wesleyana, em seu estatuto, como outras igrejas tradicionais, deliberaram que seus membros não podem fazer tatuagem. E eu, como pastor da igreja, toda vez que discipulo um membro, eu falo, queridos, nós não podemos consumir bebida alcoólica, nós não podemos fazer tatuagem. Isso foi um consenso da igreja. A igreja escolheu viver assim, porque nós seguimos os ensinamentos de John Wesley, que replicou o ensinamento de Cristo. E nós escolhemos viver assim porque nós nos dedicamos muito mais às coisas de Deus do que às coisas do mundo. Sem entrar no mérito se é certo ou errado, aonde que fazer uma tatuagem exalta o nome de Deus? Então nós, metodistas, não fazemos tatuagem, não por achar ser certo ou errado, muito pelo contrário, cada um escolhe o seu cada um. Mas nossa denominação escolheu não fazer tatuagem e deliberamos isso para nossos membros, porque nós incentivamos que cada membro, assim como nós, busquem a santidade e não se assemelham em nada ao mundo. Tudo que for costume mundano, nós escolhemos não fazer. É escolha. Porém, aparece uma igreja do fundo preto, sei lá das quantas, que diz que é permitido tatuar e não há pecado nenhum. Sem entrar no mérito que não é. Mas a questão é, muitas pessoas trocam de igreja só porque querem seus desejos pessoais atendidos. E os seus desejos pessoais é fazer tatuagem. Quando Cristo te convida para ser servo. E ser servo quer dizer não ter vontade. Então, quando eu troco de denominação para atender uma vontade minha, eu não estou cumprindo a vontade do Senhor. Esse é o tempo perto do fim. Surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. E Jesus continua falando. E por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos esfriará. Queridos, eu me lembro no tempo da minha avó, quando eu era garoto, eu podia andar livremente pela rua sem temer o mal. Se viesse o mal, era muito raro ou seria um acidente. E anos se passaram, menos de 30 anos, e hoje não é seguro você pegar um carro agora, sair daqui de Leeds, onde você está, e atravessar toda a Avenida Brasil e entrar num bairro qualquer, Campo Grande, Bangu, Realengo. Não é seguro. Certamente você vai ver alguém armado na rua, alguém cometendo um crime, alguém fazendo atrocidade, alguém fazendo mal. A iniquidade se multiplica. Consequentemente, o amor se esfriou. Falar de amor, lembra da passagem do bom samaritano? Passou um sacerdote, passou um levita, passou um samaritano. O samaritano ajudou aquele homem que estava ferido e caído. E Jesus disse, esse fez a vontade de Deus. Hoje, sem entrar no mérito do porquê, mas nós não nos importamos, nós, humanidade, não nos importamos mais
mais se vemos uma criança passando fome na rua. De um modo geral. A humanidade não se importa com o mal do próximo mais. A iniquidade aumentou, o amor diminuiu. Por que isso, pastor? Porque Jesus disse que iria acontecer e esse é o tempo próximo do fim. E Jesus diz, olha, tudo isso vai acontecer, mas aquele que perseverar até o fim, verso 13, será salvo. Sabe o que é perseverar até o fim? Quando ouvir uma palavra bonita que atende o desejo do meu coração, eu devo correr disso. Corre disso. Quando eu vejo tanta coisa, guerra, epidemia, luta, iniquidade, falta de amor, o mal aumentando no mundo, Jesus diz, calma. Os discípulos estavam perguntando, quando é o tempo do fim? Jesus fala, é quando estiver acontecendo isso. E, querido, está acontecendo. E Jesus diz, persevera até o fim. Luta. Apenas tenha coragem e bom ânimo. Se você fizer isso, tiver coragem, se entregar ao caminho de Deus, Ele te fortalecerá e te manterá no caminho estreito que leva à salvação. Cumpra as ordens do Mestre. E para terminarmos, verso 14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Arredondando, Jesus disse isso há 2000 anos atrás. O evangelho começou a expandir-se. E, queridos, o mundo, as nações foram alcançadas por essa palavra. A mensagem do evangelho alcançou o mundo. E o que Jesus disse que seria o sinal do tempo do fim está acontecendo. Eu fico, como eu disse, assustado, espantado. Assustado não por temer, mas por ver se cumprir. O Senhor está se cumprindo. Uma coisa que eu converso bastante com quem me questiona. Mas como você me prova que isso é verdade? Eu não posso provar. Eu não posso provar que isso é verdade. Mas me espanta muito, no sentido de eu ficar assim, espantado. Porque como algo que foi dito há 2000 anos atrás está acontecendo. Ou é uma coincidência enorme, ou tudo foi real. E pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio nisso. Pela fé, eu creio que Jesus Nazareno é o Cristo. Ele veio e redimiu a humanidade dos seus pecados. Ele veio e disse que voltaria. Ele deu sinais de quando a volta dele estaria próxima. E esses sinais, como disse aqui nesse estudo, estão gritando à humanidade. E a humanidade está anestesiada, presa em seus anseios, em suas vontades, e não tem dado atenção aos sinais. Os sinais estão aí, queridos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando. E como você está? Está como o verso 13, mas aquele que perseverar até o fim, você está perseverante, você está com a mão no arado, você está lutando. E sabe o que é perseverar, irmão? É lutar contra tudo que te tenta fazer parar. E olhando para a igreja,
Basta um irmão não ser agradado que ele larga o arado e vai embora. Basta seus anseios não serem atendidos que eu não quero mais fazer parte dessa congregação. E muitos desses têm engrossado as fileiras do Cristo em casa. Cuidado, igreja. Persevere. As lutas vêm, as dificuldades vêm, tem falsos profetas, tem falsos cristos, tem guerras, rumores de guerras, tem fome, tem pestes, tem dores, tem falsos profetas, tem iniquidade que aumenta no mundo e tem um amor que se esfria. Tudo isso está cercando a sua vida para tentar te derrubar. E Jesus te dá um alerta nessa noite através da palavra dele. Persevera. Persevera. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, vamos aí falar do verso 15 em diante, que o tempo já urge, não é? E eu quero orar com você. Eu quero orar com você que entendeu essa mensagem, entendeu os sinais que Cristo disse que aconteceriam e entendeu que eles estão se cumprindo. Nesses últimos 20 anos, mais ainda. Eu não sei quando Cristo volta, não sei. Ele não disse. Os discípulos não sabiam, mas ele disse, estejam atentos aos sinais. Os sinais estão aí. Eu quero orar contigo, que tem percebido esses sinais, tem atentado para isso, mas de alguma maneira não tem conseguido perseverar. Entenda, perseverar é se manter de pé na luta sob qualquer circunstância. E mesmo que você esteja fraco, a palavra do Senhor diz, quando você se declara fraco, é que eu que me faço forte na sua vida. Se você não tem força, declare para o Senhor que você não tem força. Senhor, eu não tenho força. E Ele vai firmar os seus pés e não vai te deixar tropeçar. Porque é isso que Ele faz com aqueles que Ele transportou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Persevere, querido. Contra todo esse cenário que nos cerca, persevere. E se você não tem conseguido, vamos pedir força ao Senhor para que Ele te faça perseverar em nome de Jesus. Senhor, te louvamos, te bendizemos porque Tu és bom, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus bondoso que nos resgatou, mesmo sendo nós desprezíveis, pecadores, seres insignificantes. Mas o Senhor olhou para nós e viu em nós alguém que o Senhor desejou salvar. E obrigado, Senhor, por ter salvo a cada um de nós, Senhor. Pai, como Teu Filho disse na Tua palavra, as circunstâncias desse mundo, os sinais, Pai, têm enganado a muitos, Senhor. Muitos estão sendo cegados pelos sinais, não têm visto eles. Desperta a Tua igreja, Pai, para que nós possamos ver, interpretar seus sinais e viver a Tua palavra. Pai, quem ouve a Tua mensagem agora ou no futuro, Senhor, e entendeu o que foi dito aqui e declara nesse momento que não tem forças, Senhor. Toca-os, Senhor. Que Teu Espírito Santo fortaleça-os e não deixe vacilar seus pés, para que nós possamos perseverar até o fim e receber a coroa da vida. Também te peço, Senhor, nessa oportunidade, nos dê uma noite de sono tranquila, abençoada, e que possamos acordar amanhã revigorados, bem dispostos para um novo dia, Pai. Abençoa todos que trabalham nessa noite, todos aqueles que têm tido que trabalhar, Senhor, proteja de todo mal. E que tem ficado em casa também, proteja, Senhor.
É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, perto do fim, quero deixar alguns anúncios. Amanhã temos o culto de oração às 19h30 e esse dá um aplicativo chamado Team Link, que é um aplicativo de videoconferência, onde nossa igreja tem se reunido aí às terças e sextas para compartilhar experiências, pedir oração, orar um pelos outros, e Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Te convido aí a estar conosco amanhã. Eu deixo no Face da igreja lá o convite, o link, se você desejar participar, esteja à vontade, tem sido sempre uma bênção, será um prazer ter você conosco. No domingo à noite estaremos transmitindo mais uma vez pelo Facebook e logo após o YouTube. Depois que eu encerrar esse vídeo, eu estarei postando ele no YouTube, no canal da igreja, porque tem muitos irmãos, como eu falo sempre, que não têm acesso ao Facebook e ele só vem depois, quando eu boto no grupo, ele vai lá e consegue acessar. Compartilhe esse vídeo, vá lá no canal, se inscreva, vamos propagar o Evangelho da Paz com ousadia e compaixão. Possivelmente domingo agora teremos alguma novidade acerca da flexibilização das igrejas, do culto, e possivelmente estaremos fazendo o seguinte formato. Lógico, dependo do decreto para poder me planejar melhor. Mas possivelmente estaremos fazendo o culto nesse formato, apenas lá embaixo no templo. Estaremos fazendo no templo a transmissão ao vivo com a igreja aberta. Ninguém vai ser obrigado a vir. Aquele que não é do grupo de risco, aquele que não tem febre, não tem sintoma, aquele que está bem, se sentir segurança em vir, vai poder vir. A igreja vai estar preparada com álcool gel, com distanciamento social, e mais regras serão passadas. Mas possivelmente aí deve sair no domingo. Não dará tempo para domingo agora a gente reabrir a igreja, mas possivelmente aí, se tudo acontecer, na próxima semana estaremos voltando aos cultos com a igreja aberta, mas ainda transmitindo ele pela internet. Creio eu que isso vai ser uma constante e não vai mais parar de acontecer. Do mais, que o Senhor te abençoe. E como eu digo sempre, a Igreja Metodista Orleana está com as portas fechadas, assim como outras aqui em Lídice, no município de Rio Claro, mas a nossa porta espiritual, nossos corações, nós estamos abertos para recebê-lo e atendê-lo naquilo que você precisa. Caso deseje, caso precise, entre em contato conosco e será uma bênção. Eu quero louvar ao Senhor porque eu e minha filha estávamos com sintomas do Covid e ficamos aí 14 dias naquele isolamento residencial e fizemos 2 exames, um semana passada e um hoje, na verdade, e os 2 deram negativos. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Parte de mim queria que tivesse sido positivo, porque eu já teria pego o vírus e teria me comportado bem, mas eu louvo ao Senhor porque estamos bem, nada de mal aconteceu. Deus é bom. Do mais, a bênção apostólica estaremos terminando. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus e as doces consolações do Santo e Eterno Espírito de Deus sejam sobre a vida de todos e todos digam amém. Que Deus te abençoe, te dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Proclamemos o Evangelho da paz com ousadia e compaixão. Que Deus te abençoe, um beijo enorme no seu coração e tenha uma ótima noite, uma ótima semana, um ótimo fim de semana para a glória do Senhor.